Boa tarde, alunos do nono ano. Tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de literatura do segundo semestre, terceiro bimestre, ok? Lembrando que na disciplina de redação, nós já demos início ontem ao conteúdo do segundo semestre, terceiro bimestre, e hoje estamos dando início à nossa disciplina de literatura do terceiro bimestre, segundo semestre. Como em todas as nossas aulas, eu sempre trago uma mensagem antes, e essa mensagem hoje, ela é bem adequada ao nosso início de bimestre, né? Para ter sucesso, é preciso acreditar que podemos. Pessoal, quando a gente coloca algo na nossa cabeça, eu posso, eu consigo, você pode e você consegue. Mas se você tiver um pensamento negativo, se você não acreditar realmente no seu potencial, então nada do que você coloque na sua cabeça, né, vai acontecer. Por quê? Porque nós somos frutos do nosso pensamento. Sendo que o nosso pensamento focando em coisas boas, no sucesso, no aprendizado, né? Em focar que nós vamos conseguir, que amanhã vai ser um dia melhor do que o dia de hoje, a gente com certeza vai conseguir ser melhor do que hoje. Não adianta você tentar colocar na sua cabeça, né, que você não vai conseguir, que você não pode, que você é inferior, porque aí a sua cabeça, o seu pensamento vai assimilar tudo isso. Então é importante que nós, principalmente nesse momento, né, de isolamento social, que nós procuremos ter pensamentos positivos, focar no bem, focar no bom, certo? Para que a gente possa, lá na frente, colher os frutos do nosso pensamento de hoje, ok? Então, pessoal, como conteúdo do nosso segundo semestre, início de terceiro bimestre, nós vamos iniciar a nossa disciplina de literatura com o primeiro assunto do livro, que é o anúncio publicitário. Anúncio quer dizer que você vai anunciar algo novo. E publicitário tem muito a ver com propaganda, com marketing, com mostrar um produto ou um serviço novo para alguém que queira comprar ou alguém que queira ver aquele produto. Essa é a função, né, do autor do anúncio. Ela vai tentar persuadir, convencer o leitor, convencer o consumidor, ou seja lá que se destinar ao tipo de texto, a comprar, a aderir a uma determinada causa, certo? Então, essa é a verdadeira função do anúncio publicitário, certo? Ele tende a convencer, a persuadir alguém ou alguma coisa. Então, o anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, o que a gente chama também de propaganda, né? E no meio mais técnico é chamado de marketing, né? É um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô. Muitas vezes você vai andando na rua e você se depara com um outdoor bem grande, com uma determinada propaganda de uma loja, né? Ou quando muitas vezes você vai passando numa calçada e vem uma determinada pessoa com uma série de papéis, né, que são os panfletos, e lhe entrega, né, fazendo a propaganda de um determinado serviço ou de uma determinada loja. Aquilo ali não deixa de ser um anúncio publicitário, onde o empresário, onde o dono de uma determinada loja, de um produto ou de um serviço,
ele vai fazer através daquele anúncio, através da propaganda, através do marketing, certo? Ele vai fazer, vai mostrar o produto que ele quer vender, o serviço que ele quer vender. Isso também pode acontecer em faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô. Então, existe uma infinidade de opções para quem quer vender o seu produto ou serviço. Isso é chamado de anúncio publicitário. Quem é que faz esse anúncio? Né? O publicitário, ou mesmo, né, quando se tratar de uma empresa de pequeno porte, né, de essas micro e pequenas empresas, pode ser feito pelo próprio empresário ou por alguém contratado por esse empresário para propagar o produto ou serviço que ele quer vender, certo? Contanto que a função principal do anúncio publicitário é propagar, é mostrar um determinado produto ou serviço ou uma ideia com a função de convencer o leitor, convencer o consumidor a aderir, a comprar esse produto ou serviço ou aderir a essa ideia que está sendo mostrada no anúncio, ok? As principais características do anúncio publicitário. A principal característica desse tipo de texto é precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Pessoal, vejam a palavra convencimento. Convencimento é a mesma coisa de persuasão, quando você vai tentar, através de uma determinada ação, né, convencer, persuadir, fazer com que alguém concorde, ou nesse caso do anúncio publicitário, né, que ele adira a uma determinada causa. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo, o uso de imagens, de linguagem simples, e muitos publicitários usam humor. Eu estou usando aqui, pessoal, a palavra publicitário, mas é como eu falei para vocês. Em empresas, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade pequena, né? Como a gente não tem publicitários, como a gente não tem marqueteiros, né, que são aquelas pessoas que são responsáveis pelo marketing da empresa, esses determinados empresários, eles utilizam, né, eles contratam pequenas empresas ou pequenos escritórios ou até mesmo uma pessoa de dentro da própria empresa que é responsável por fazer esse tipo de marketing, esse tipo de publicidade com o objetivo de vender o seu produto, serviço ou até essa ideia. Porque a gente sabe, pessoal, que tudo que não é mostrado não é visto, né? Então, para que o empresário, o microempresário, o médio empresário, ele venda o seu produto, ele precisa mostrar esse produto, esse serviço ou essa ideia, né? Porque como é que o consumidor vai saber, né, de que se trata aquela empresa se o empresário não mostra o seu produto? Então, ele precisa usar essa ferramenta de publicidade para fazer com que o seu produto, serviço ou a sua ideia seja mostrada, seja conhecida pelo seu consumidor. E, consequentemente, que esse consumidor venha a comprar, né, venha a aderir a essa ideia ou essa causa que está sendo mostrada pelo anúncio. Isso dependerá também do... O anúncio publicitário são estruturados de diversas maneiras, com imagens e textos ou somente com textos, ou seja, não tem uma estrutura fixa, padrão. Vai depender muito do que o publicitário, do que o empresário quer mostrar. Só salientando aqui, pessoal, que o publicitário e o marqueteiro são profissões registradas hoje em dia, certo? Mas essa profissão de publicidade e de marketing, né, que tem no marqueteiro e tem no publicitário como os seus agentes, eles são especificamente de médias e grandes empresas. Quando eu tenho uma empresa pequena, né, eu não vou precisar contratar por
um marqueteiro, um publicitário. O próprio dono, o próprio empresário dessa empresa, né, ele mesmo vai contratar ou mesmo uma pessoa de dentro da empresa para fazer a sua própria publicidade. Isso dependerá também do local em que será anunciado. Por exemplo, o espaço que será preenchido com a mensagem, meia folha, uma folha, um outdoor e um cartaz ou um cartaz. Não podemos esquecer que os anúncios publicitários são muito utilizados nas provas, simulados e vestibulares. Portanto, esteja atento à sua estrutura. Pessoal, olha, hoje a gente percebe que quando a gente abre, principalmente as páginas da internet, a gente automaticamente enxerga logo anúncios publicitários. Muitas vezes aqueles anúnciozinhos que ficam pulando na página, né? Que às vezes contém até vírus, né? Então, aquilo ali é uma forma de publicidade. Além da forma de publicidade que a gente vê, né, no nosso meio físico, na rua, quando você vem numa estrada que você enxerga um outdoor enorme, né? Existem, pessoal, empresas de marketing. Eu não sei se vocês já viram, de quando a gente vem de Fortaleza para cá, até de Sobral também. Existem tipo umas pirâmides, né, na beira da estrada, com aqueles anúncios de propaganda de empresas, né? Aquilo ali são feitas por grandes empresas. E aqueles espaços ali, eles são vendidos por um preço altíssimo, né? Geralmente anual, né? Para que as empresas pintem, né, do lado daquelas paredes ali, a propaganda da sua empresa. Então, aquilo ali também é um anúncio publicitário. Quando a gente fala de outdoor, não é só aqueles outdoor que ficam fixos, presos, né, em madeiras, com papel, né, em um local mais alto. Não é. Hoje as pessoas usam muito na modalidade física, né? Utilizam muito esse tipo de publicidade que eu falei para vocês, né? Que são tipo aquelas pirâmides, né? Onde são enxergadas dos 2 ou 3 lados, né? Da via por onde a gente passa. E que aquilo ali são espaços cedidos por empresários a outras empresas para que anunciem os seus produtos, certo? Quando a gente vê outdoors na rua, quando a gente vê aquelas pessoas distribuindo panfletinhos, quando a gente vê também em revistas, né, alguns espaços reservados só a propaganda de um determinado produto. Tudo isso, em resumo, são anúncios publicitários que têm como objetivo vender um determinado produto, serviço ou até mostrar uma determinada ideia, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui, pessoal, uma estrutura básica, né? Estrutura básica de um anúncio publicitário. Mas, como eu falei para vocês aqui no início, certo? Essa estrutura, ela não é rígida. Ela não segue um padrão de ser mostrado em determinada folha. Ou seja, o anúncio publicitário, ele geralmente obedece ao título, o corpo do texto, a marca e o contato. Mas essa estrutura aqui, é como eu estou falando novamente, ela não é algo rígido, né? Pode muito bem, num anúncio publicitário, não conter o corpo do texto, né? É importante que tenha, né, a marca, o contato, o título, né? Em algumas vezes o corpo do texto, onde vai conter principalmente aqueles tipos de verbos, né, que vão estar no imperativo, onde esses verbos vão tentar convencer o leitor ou o consumidor a aderir, a comprar um determinado produto. Então, eu trouxe essa estrutura para vocês aqui, mas sabendo que não é algo rígido, certo? Então, o título, que geralmente ele é escrito em letras maiores, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. Por exemplo, novo chocolate Azteca, mais delicioso, né? Eu ia colocar para vocês aqui esse tipo de anúncio, mas a gente vai ver muito esse tipo de anúncio aqui no nosso livro, por isso que eu não achei necessário colocar. Então, esse título ele vem trazer, geralmente em letras garrafais,
né? O objetivo e a marca que está sendo mostrada. O corpo do texto. Ele trata-se de uma mensagem ou informação. Trata-se de uma mensagem ou informação que envolve os aspectos persuasivos da linguagem publicitária. Ou seja, compre, tenha, adquira, né? Que principalmente eles vão ter os verbos no modo imperativo e esses verbos vão fazer com que haja a persuasão na mensagem, haja o convencimento do leitor na mensagem. Ou seja, vão ter expressões que vão fazer com que o consumidor seja convencido a comprar aquele produto ou aderir àquela ideia que está sendo mostrada. No corpo do texto publicitário são acrescidos adjetivos, verbos no imperativo, vocativo e principalmente, pessoal, um anúncio publicitário que se preze, né? Ele vai ter a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Para quê? Para que haja um complemento da informação que seja passada para o leitor, né? Então, se houver, é claro que vão existir anúncios publicitários, né, que tenham só a linguagem verbal e que tenham também só a linguagem não verbal. Mas, né, um anúncio publicitário que ele vise a convencer o leitor de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, ele vai unir os dois tipos de mensagem para que haja um maior convencimento do leitor. Trata-se de uma mensagem ou informação que envolve os aspectos persuasivos da linguagem publicitária. No corpo do texto publicitário são acrescidos adjetivos, verbos no imperativo e vocativos e imagens. Tudo isso é apresentado de maneira breve, numa linguagem clara e simples. Vale atentar que o corpo do texto publicitário utiliza muitas vezes uma linguagem informal para se apropriar do público-alvo, ou seja, o publicitário, ou seja, a pessoa que vai fazer a propaganda da empresa, do serviço ou da ideia que a empresa quer vender, ele vai utilizar uma linguagem bem direta. Se por acaso ele for utilizar muitas palavras com textões, como a gente chama, né? Vai se tornar cansativo e o consumidor e aquela pessoa que vai querer ler aquele determinado anúncio vai se cansar. Ela vai se cansar e não vai ler tudo que está naquela mensagem. Por isso que ela precisa ser uma linguagem mais objetiva, mais clara e mais direta. Geralmente com textos bem curtos, bem pequenos, para que não canse o seu leitor. Sendo assim, podem incluir figuras, metáforas, metonímias, hipérbole, ironias, vícios de linguagem, estrangeirismo, neologismo e ambiguidade. Então, todos esses recursos, né, principalmente essas figuras de linguagem, né, elas são usadas no texto publicitário com o objetivo de chamar cada vez mais a atenção do seu leitor ou do consumidor. Experimente o novo e delicioso chocolate Azteca, com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Vocês acham que 0% aqui, pessoal, um tipo de chocolate não vai ter nada de gordura saturada? Então, quando ele coloca esse 0% aqui, ele tende, né, a fazer com que o leitor seja convencido muitas vezes, né, por algo que a propaganda, se você não for muito ver com toda a sua crítica, então você vai ser convencido por ela, né? Então, muitas vezes, o publicitário ou o responsável pela propaganda da empresa, pelo que está sendo mostrado pelo produto ou serviço, né? Ele vai utilizar-se também, né, desse tipo de recurso, da metáfora, da metonímia, até da ironia, para tentar convencer o leitor.
A marca é algo muito importante. Como é que eu vou anunciar um determinado tipo de produto, por exemplo? Eu vou anunciar uma marca de refrigerante sem colocar o nome da marca? Jamais. Então eu preciso colocar a marca a que esse produto se refere para que essa marca se torne conhecida pelo consumidor. Eu preciso mostrar a ideia que a minha empresa está propagando para o meu consumidor, mas eu preciso colocar o nome da minha empresa, certo? Então, abaixo segue a marca do produto junto com o logotipo da empresa, por exemplo, Chocolate Azteca Ltda. Chocolate Azteca Limitada, ok? E o contato para que a empresa venda o seu produto, ela vai precisar colocar no seu anúncio publicitário como é que o consumidor vai localizar esse anúncio. Ou seja, pode ser um número de telefone, pode ser um e-mail, pode ser uma página da internet, pode ser uma página nas redes sociais, que hoje esse tipo de propaganda, de anúncio publicitário, é algo muito utilizado. Então, contato são as informações de contato e identificação da empresa que comercializa o produto, por exemplo, um número de telefone, um serviço do consumidor, um e-mail, uma página da internet, das redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e outros tantos meios, né, de contato social que a gente tem hoje, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? O e-mail, né? O e-mail geralmente é aquela página que é vinculada a uma determinada página na internet, aquele endereço que é vinculado a uma determinada página da internet, que você pode manter com a correspondência, né, com outras pessoas também. Páginas oficiais da internet, nem todas as empresas têm páginas oficiais na internet, né? Mas as que têm, colocam geralmente nos seus produtos para que ele seja mais conhecido. O Facebook, né? O serviço de atendimento ao consumidor, que geralmente é o 0800, né? Nem todas as empresas têm, geralmente as grandes empresas, elas têm esse serviço de atendimento ao consumidor, certo? Pessoal, agora vocês vão abrir o livro de literatura de vocês na página 98. Página 98. Vamos lá? Página 98. Vamos ver o gênero em foco. O gênero em foco. O gênero em foco. O gênero em foco. Lá na página 98. Lá na página 98. Encontraram? Página 98. Então, pessoal, o anúncio publicitário. Vamos ler inicialmente, né? Acompanha no livro de vocês. Vamos ler inicialmente esse anúncio publicitário que está aqui do lado, que tem duas arvorezinhas deitadas. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Aí tem a bandeira do Brasil no meio. SOS Mata Atlântica. 1. O anúncio publicitário é o gênero textual que tem a finalidade de promover uma ideia ou a marca de um produto ou de uma empresa. Os anúncios circulam na TV, no rádio, em jornais, revistas e na internet e têm uma finalidade comercial. O que é essa finalidade comercial? É justamente a finalidade de convencer o consumidor, convencer o leitor do anúncio a aderir a uma determinada causa e vender um produto, um serviço
ou uma ideia que a empresa está ofertando. A. O que o anúncio lido promove? Uma ideia ou uma marca de um produto? Vocês acham que aqui do lado dessas árvores aqui, onde tem a bandeira do Brasil, o que o autor está querendo passar para o seu consumidor? O que o autor está querendo passar para o seu consumidor? Olha, quer continuar a respirar? Comece a preservar. Então, ele incentiva o consumidor, né, a preservar a natureza para que ele continue a respirar de uma maneira mais saudável. Então, na letra A, o que o anúncio lido promove? Uma ideia ou uma marca de um produto? Promove uma ideia. Aqui não está sendo promovido nenhum tipo de marca de produto, mas sim a promoção de uma ideia, a ideia de preservação da natureza. B. Que produto ou ideia ele promove? Que produto ou ideia esse anúncio promove? Que produto ou ideia esse anúncio promove? É justamente isso. A preservação da natureza. Preservação da natureza. A preservação da natureza. C. Quem é o locutor desse anúncio? Quem é o locutor desse anúncio, ou seja, de quem foi a iniciativa de publicar esse anúncio? Quem foi, pessoal, que publicou esse anúncio? SOS Mata Atlântica. Tá bem clarozinho, né? É a ONG. O que é ONG? Organização não governamental. SOS Mata Atlântica, que ela é identificada no logotipo que aparece no meio do anúncio, logo abaixo da bandeira do Brasil. Então, é a ONG, que é a organização não governamental, né, gente? SOS Mata Atlântica, que é identificada pelo logotipo que aparece no centro do anúncio. Vocês agora vão fazer a segunda questão. Segunda questão, letra A, B, C e D. A, B, C e D. A, B, C e D.
Então, pessoal, na segunda questão, o anúncio publicitário normalmente é constituído de linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Observe a imagem principal do anúncio. Vocês podem perceber que a gente vê uma árvore aqui deitada, né? Na horizontal. A. Que figuras a compõem? Que figuras a compõem? A gente vê, né, que são árvores iguais. São duas árvores iguais, cortadas. Observe como elas estão cortadas, né? E colocadas lado a lado em posições opostas. Duas árvores iguais, cortadas e colocadas lado a lado em posições opostas. Duas árvores iguais, cortadas e colocadas lado a lado em posições opostas. Letra B. O que a disposição horizontal das figuras sugere? Por que vocês acham que essas figuras estão na horizontal? Sugere que as árvores foram derrubadas. Sugere que as árvores foram derrubadas, lembrando assim, pessoal, o desmatamento. Sugere que as árvores foram derrubadas, lembrando o desmatamento. Lembrando o desmatamento. Na letra C, o que o formato da imagem, observe o formato da imagem. O que ela lembra? O que essa imagem lembra, pessoal? Lembra o formato de um pulmão. O pulmão da gente tem exatamente esse mesmo formato. Para que serve o pulmão? Para respiração do nosso corpo. Então, na letra C, observe o formato da imagem. O que ele lembra? Lembra um pulmão. Lembra um pulmão. Na letra D. No contexto, qual é a importância do predomínio da cor verde na imagem? No contexto, qual é a importância do predomínio da cor verde na imagem? Pessoal, a cor verde na imagem de uma árvore faz a gente lembrar de quê? Do ar puro, não é? De uma respiração de qualidade. Então, no contexto, qual é a importância do predomínio da cor verde na imagem? Uma respiração de qualidade, vírgula, feita com ar puro. Uma respiração de qualidade, feita com ar puro. Visto que, né, pessoal, não precisa ser copiar essa parte não. Visto que a gente percebe, a gente vê, né, a gente tem ciência de que um ar puro, né, ele é produzido também por uma natureza saudável, não é isso? Agora vocês vão fazer a terceira e a quarta questão. Terceira e quarta questão. Terceira e quarta questão. Terceira e quarta questão.
Então, na terceira questão, pessoal, observe agora o enunciado verbal do anúncio. Observe agora o enunciado verbal do anúncio. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Nesse enunciado está implícita, ou seja, está escondida, não está sendo mostrada, né? Uma ideia de condição. Qual é a condição? Ela é condição para quê? Para que essa condição? Então, pessoal, preservar as florestas é uma condição para se respirar melhor. Preservar as florestas é uma condição para se respirar melhor. B. Que relação há entre o enunciado verbal e a imagem principal do texto? Que relação há entre a imagem verbal e a imagem principal do texto? Qual é o enunciado verbal? Quer continuar a respirar? Comece a preservar, não é isso? Quer continuar a respirar? Comece a preservar. E qual é a imagem principal que a gente tem aqui no nosso anúncio? A imagem principal são as duas árvores caídas, né? As duas árvores cortadas onde está se apresentando na forma horizontal, não é isso? Então, que relação há entre o enunciado verbal e a imagem principal do texto? Pessoal, aí nessa imagem, uma relação direta. Qual é o tipo de relação? A relação direta. Porque o pulmão verde, né, que está sendo mostrado na imagem, ela mostra que para respirar, nós precisamos de oxigênio, que é o gás liberado principalmente pela vegetação. Há uma relação direta, porque o pulmão verde, que é mostrado nessa imagem, ela mostra ou lembra, né, que para respirar, nós precisamos de oxigênio, que é o gás liberado principalmente pela vegetação. Vegetação que é representada aqui pelas árvores, né? Há uma relação direta, porque o pulmão verde que a imagem lembra, mostra ou indica, né? Que para que nós respiremos, para que a gente respire, a gente precisa de oxigênio, que é o gás liberado principalmente pela vegetação. Pela vegetação, que é a vegetação aqui nesse anúncio é representada pelas árvores. 4. A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG, que é uma organização não governamental, né? Que luta pela preservação da Mata Atlântica brasileira. Observe o logotipo da entidade. Qual é o logotipo da entidade? Tem essa bandeirinha, né? Bandeirinha onde tem uma parte verde, que ela é representada também pela parte branca. E tem embaixo o nome SOS Mata Atlântica. Então, esse é o logotipo da SOS, da organização não governamental SOS Mata Atlântica. Que figura aparece nesse logotipo? Qual é a figura que vocês podem identificar nesse logotipo da organização não governamental, né, SOS Mata Atlântica? A figura da bandeira do Brasil, ou a figura da bandeira brasileira, como queiram. A figura da bandeira do Brasil ou a figura da bandeira brasileira. Ok? A figura da bandeira do Brasil ou como queiram, a figura da bandeira brasileira. Letra B. Uma parte dessa figura foi suprimida, ou seja, foi tirada, né? O que isso sugere?
uma parte da figura foi suprimida. O que isso sugere? A parte suprimida, pessoal, que foi tirada, como vocês podem observar, a parte suprimida foi o verde da bandeira brasileira, não foi tirado todo. Foi tirada apenas uma parte do verde da bandeira brasileira. Sugere que as matas do país estão sendo destruídas, certo? Então percebam que a gente sabe que o branco é a nossa paz, que o verde da bandeira, o azul da bandeira representa o nosso céu, né? O amarelo representa o nosso ouro, o verde representa as nossas matas, né? E já que o verde foi suprimido, foi tirado uma parte do verde, foi colocado como branco, certo? Foi colocado como branco. Então, a gente pode identificar aqui que o autor desse anúncio publicitário, ele tirou essa parte do verde para dizer que as matas do país estão sendo destruídas. Essa foi a intenção do autor do anúncio, né? Foi mostrar que, através dessa parte branca da bandeira do Brasil, né? Dessa parte branca aqui, onde está ocupando o espaço do verde das nossas matas, está dizendo aqui que uma parte das nossas matas estão sendo devastadas, estão sendo destruídas, certo? Então, o publicitário, ou seja, aquela pessoa que está fazendo marketing na empresa, a propaganda, a publicidade da empresa, ele tem essa característica, né, de mostrar, né, de uma forma bem criativa, de uma forma bem persuasiva, né, o que ele quer, né, mostrar também nas entrelinhas. Por isso que ele utiliza também muitas figuras de linguagem, como metáforas, metonímias, comparações e por aí vai, né? Com o objetivo de tornar a mensagem muito mais nítida e muito mais, né? Muitas pessoas até não entendem as mensagens que são passadas por algum tipo de propaganda, mas nesses tipos de anúncios, né, eles têm essa função de repassar através de mensagens implícitas, né? Algo que a mensagem que a empresa quer passar para o seu consumidor, para o seu leitor, certo? Aqui na página 99 também a gente tem, observe a criatividade desse anúncio ao integrar as linguagens verbal e não verbal. Depois dos 100 km por hora, o marcador de velocidade do carro anunciado substitui os números por interjeições que conotam emoção, surpresa, medo e, finalmente, pelo termo ABS, que sugere uma freada segura. Logo, o principal argumento do anúncio é a emoção que o carro pode propiciar. Ok? Então, pessoal, vocês vão fazer em casa para a gente corrigir na nossa próxima aula, tá? A página 100 e a página 101. Página 100 e a página 101, para a gente corrigir na nossa